Muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. E aí eu queria contar um pouquinho para as pessoas de onde, como é que a gente se conheceu depois que você se apresentar, porque eu acho que essa live vai ser uma live bem importante para trazer leveza para a vida de muitas pessoas que estão aí entendendo algumas coisas como ou uma coisa ou outra, saber que a vida pode ser uma coisa e outra é sempre um presente. Então, seja muito bem-vinda. Se você quiser começar se apresentando, vai ser bom para que as pessoas entendam quem é essa mulher que está aqui, diferente da Eunice, nessa plena terça-feira. Bom, Eunice, primeiro te agradecer, né, por esse convite que realmente aconteceu de uma forma muito espontânea Bom, e a gente se encontrou ali, né, no evento do IBCF e eu estava apresentando justamente uma palestra sobre o meu primeiro livro, que é O Abraço à Sombra, e essa inter-relação entre o abraço à sombra e as constelações familiares, né? Eu sou jornalista, sou escritora, trabalho como terapeuta também uhum, e também atuo como consteladora familiar. Eu estou na Hellinger há 10 anos, tenho a bênção, né, de atuar junto com a Sophie Hellinger uhum, e estive em muitos eventos também assistindo o nosso mestre mestre. Bert Hellinger atuando, então esse é um caminho que me traz muita alegria. E como comunicóloga que sou, eu acabei compreendendo que também os textos e os livros também constelam a gente, né? As lives, a troca de informação, então eu me dedico a isso, eu me dedico a levar esses conhecimentos todos das constelações e também do abraço à sombra para o mundo, para poder levar alívio aos corações, enfim, aquilo que me traz tanta bênção, né? Uhum, Para poder compartilhar isso também. E quando nós duas nos conhecemos, você me disse que também vive com esse mesmo objetivo exato. e foi um encontro, né? Por isso que essa live está acontecendo. Tem, quando para você que está aqui entrando, ou para você que vai assistir essa live depois, seja pelo Instagram ou seja aqui pelo canal do YouTube, quando eu vi tanto a Daniela quanto algumas outras pessoas falando de criança interior, falando de sombra, eu falei, uau, eu já falo isso há tantos anos, já trabalho com isso há tantos anos. Que bom poder ver essas pessoas falando disso dessa forma. E aí foi bem interessante, porque aí eu falei, eu quero esse livro, né? E o livro está aqui. A gente vai deixar aí para vocês o livro, o título, enfim, para que vocês também possam usufruir desses conteúdos. Então, quando eu me aproximei, eu falei muito emocionada. Eu falei, Daniela, fiquei muito feliz de ouvir a tua voz falando sobre luz e sombra, falando sobre criança interior, falando sobre o efeito do negado ou do maldito lá atrás e o quanto a gente vai se escondendo, deixando que o amor fique à margem pelo medo do que a gente pode vir a ser. E isso tudo é a sombra, né? E quando a gente se conectou ali, para mim foi de uma emoção muito grande saber que bom que as coisas estão acontecendo de uma outra forma. E obrigada por ter aceito esse convite. E eu queria que você trouxesse um pouquinho, né? Que você falasse um pouquinho de onde surgiu a ideia de fazer Abraço à Sombra, de onde surgiu esse lugar de olhar para aquilo que ninguém quer olhar. É muito fácil, de acordo com Jung, é muito fácil ser bonzinho, é muito fácil ser boazinho, o difícil é ser inteira. E aqui as pessoas que assistem, as que estão aqui, ou as que vão assistir, elas já sabem o que é muito da sombra, porque a gente trabalha com um exercício chamado 3-2-1, que integra a sombra, né? E então isso é
acaba virando, às vezes, motivo dos atendimentos ao vivo que eu faço às terças-feiras, normalmente uma vez por mês. Então, normalmente as pessoas começam a falar muito, porque ela é, porque ele é, tá tudo fora, terceira pessoa. Eu falo, vamos olhar o que é teu. E aí isso é uma bênção, porque como é aqui nesse espaço, as pessoas que estão fora normalmente não estão por acaso, então existe uma cura e uma integração coletiva. Mas eu queria entender de você, o que que te fez olhar para abraçar a sombra? Bom, Eunice, tudo começou pela necessidade, pelo sofrimento, né? A gente vai se deparando lá na frente com os excessos e com as dores de algumas feridas que aconteceram lá atrás. Só que você começa a sangrar aquela ferida em cima de quem está aqui agora, que não foi quem te machucou. E, obviamente, isso começou a aparecer para mim dentro do casamento. Eu sou casada há 25 anos e eu comecei a perceber, conforme o vínculo avançava, conforme a importância da relação avançava, as minhas travas, eu travando ali nas quatro rodas e ficando muito tensa. Uhum, Então, nessa hora, eu comecei a escrever, porque eu sempre fui escritora, minha alma é de escritora, minha família tem muitos escritores, muitos poetas, e uma hipersensibilidade no meu ser muito grande. E nessa hipersensibilidade eu precisava transbordar isso. Eu comecei a escrever de uma forma absolutamente literária mesmo, artística e uhum. literária, e muito íntima, porque eu escrevi esses textos para mim durante 7 anos. Iam todos para a gaveta, porque eu botava aquilo Ah, ali para conversar com a minha sombra. Eu chamava poeticamente de sombra. Então, eu não tenho formação como psicóloga, nem como psicanálise, tampouco conhecia a obra de Jung. E até tentei estudar a obra dele umas 2 vezes, mas eu tive ataques de pânico que diziam: não, o seu caminho é autoral, é seu, é algo que vai vir da sua alma. E foi assim, eu fui literalmente vazando, né, esses conteúdos, transbordando, até que, quando eu já estava há uns 7 anos com esse processo, esses textos, eu já conhecia há alguns anos o Rossandro Klinger, que é um psicólogo bastante isso. conhecido, a gente já era amigo uns 5 anos antes dele se tornar bem conhecido, e um dia, conversando com ele estava chateado por alguma situação que ele tinha passado. Eu enviei para ele um desses textos e eu falei: Rossandro, esse texto aqui me trouxe tanto alívio, que é a carta de amor ao que eu sou. Sim. E aí, quando ele leu, ele ainda falou assim para mim: grava para mim, porque eu tenho TDAH, eu não, eu não quero ler. Eu falei: não, eu vou gravar. E eu gravei o áudio desse texto e enviei para ele. E quando eu enviei, esse áudio, inclusive, está na capa do meu YouTube, Daniela Migliari, né? Ele ficou assim muito mexido e ele mandou para a lista de transmissão dele inteira. Só que era um trabalho extremamente íntimo que eu acho que eu só tinha mostrado para o meu esposo e para minha terapeuta, porque era uma carta que eu tinha que escrever todas as minhas raivas para fora e eu tinha depois que falar também da minha gratidão em relação a pessoas da minha vida. Uhum. E eu tinha feito essas cartas, tinha lido em voz alta, tinha queimado as cartas, e quando eu fui escrever, eu falei: eu preciso escrever uma carta para mim. Então a carta, ela falava de tudo em relação aos meus processos pessoais. E quando eu fui ler essa carta, eu falei: eu não tenho coragem de queimar, porque isso aqui é puro ouro. E Sim. eu me percebi me dando o direito de me amar nesse texto, de falar das minhas sombras, mas ao mesmo tempo me amar exatamente com elas, assim. Uhum. E quando eu li essa carta em voz alta antes de queimá-la, eu chorava de emoção de poder falar: nossa, então eu posso me amar? É permitido isso nessa cultura? Que parece que é vaidade, parece que é egoísmo, eu posso me tratar com gentileza, né? Então, quando eu terminei de ler a carta, eu estava em prantos e eu falei: eu não coloquei mais isso aqui. Então, foi Que essa bom. carta desse processo terapêutico profundo que eu gravei e enviei para o Rossandro.
E quando passou uns 5, 10 minutos, ele começa a me mandar mensagens de várias pessoas falando: Nossa, que voz linda, que texto maravilhoso, isso sou eu, isso sou eu, isso sou eu. Eu falei: Que é isso, Rossandro? Ele falou: Não, eu encaminhei para minha lista de Encaminhei. transmissão. E eu fiquei apavorada. Eu falei: Como é que é? Você é doido? Tem todos os meus podres, as minhas coisas. Não. Aí ele falou: Dani, não viaja, você tá viajando. É lindo, olha só. Aí, enfim, eu fiquei apavorada. E ele falou: Mas você tem mais textos? Eu falei: Tem uma centena. Ele: Não, pois mande mais dois. Eu falei: Tu não vai mandar para ninguém, não, vou mandar só para você. Aí, por fim, ele ficou literalmente, Eunice, uns 6 meses, Lembro. insistindo mesmo, falando: Você precisa levar isso para o mundo, né? Uhum, Então foram 7 anos de gestação. E depois de 6 meses de insistência, eu abri a página no Facebook e em um mês tinham 3 mil pessoas, e depois de um ano tinha 60 mil pessoas no Facebook, aquela época que não tinha o teto dos algoritmos e que a coisa sim. realmente era orgânica. Foi muito lindo, assim, tudo que aconteceu, né? E três Uhum, anos depois o livro saiu. Então, ano passado faz 10 anos que eu publico isso no Facebook, e isso era 2015. Quando foi em 2016, eu comecei a formação da Hellinger e o livro já estava pronto, só que eu meio que constelei, né, o livro, porque quando você constela, é aquele momento em que a criança ferida interior encontra o o chamamento da chamado. vida, esse adultecer Exato, emocional, né? exato. E aí o livro, ele encontrou, assim, a gente fala, né, nas leis herméticas que os extremos se tocam, então eu sinto que tem a criança ferida de um lado e tem a constelação familiar chamando para esse adultecer. E é aquilo que você falou, não é uma coisa ou outra, Uhum, são as duas coisas. Então, é isso, o abraço sobreveio da minha necessidade que eu não me sentia bem como mulher, eu não me sentia bem na minha vida sexual, eu não me sentia bem como esposa, eu não me sentia bem como mãe, eu me sentia inadequada. uhum, E, e aí eu falei: Não, pera, eu não sou isso tudo de ruim. Eu vou ter que levar um lero com isso aqui. E foi isso, foi na cara e na coragem, conversando e poeticamente. Esse livro que está nas suas mãos saiu. E, e curiosamente, Eunice, as pessoas leem. Eu vou te falar, esse livro já teve mais de 10 mil unidades vendidas, e tem o audiobook, ele está em Portugal, ele está em uhum. inglês também. E de 10 comentários do livro, 8 dizem assim: Isso sou eu. Essa também sou eu. É isso. É, A grande é. questão, eu acho que talvez, Dani, e assim, gente, como sempre, nas lives ou nos atendimentos, nós não combinamos nada, porque entendemos ser melhor que ficasse nessa relação de troca e de conhecimento e de vida, porque é isso, né? Aqui a gente tem muitas mulheres, a maioria desse público é feminino, e muitas mulheres com esse lugar de autocobrança, buscando o autoconhecimento, buscando ser melhor a cada dia para nutrir essa criança que está tão ferida e que deixam de olhar para si enquanto ser humano, porque olhar para si enquanto ser humano faz com que elas percebam que elas não são tão boas. Então a gente costuma dizer que o não ser tão boa nos leva para um lugar de que eu posso correr o risco de ser rejeitada. E aí a gente vai para os 4 As, que são as feridas da criança, né? A falta de aceitação, de atenção, de afeto e de apreciação no sentido de reconhecimento. Quando eu peguei o teu livro e eu vi aqui o prefácio do Rossandro, eu falei, olha que interessante, porque precisa muitas vezes vir uma aprovação de fora, uma autorização externa para que a gente consiga olhar a grandeza da nossa produção de vida, a grandeza daquilo que a gente faz
e que a gente coloca embaixo da mesa, em vez de colocar um candeeiro que poderia ajudar tantas pessoas sem saber que aquilo lá vai mudar vidas. Então, quando eu peguei o teu livro, eu falei, outras pessoas precisam também ler essas poesias, essa entrega de vida, porque é isso. Quando você deixa de esconder o seu melhor pelo medo do que as pessoas vão julgar, pelo medo do que as pessoas vão pensar, você coloca a tua vida a serviço de outras. Você coloca a tua grandeza a serviço de outras pessoas. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, para vocês que estão entrando aí e que costumam pensar e dizer, o que eu faço é pouco, eu não vou mostrar para as pessoas, isso aqui não tem valor. Olhar para a nossa luz é reconhecer o valor que nós temos em pequenas coisas, é reconhecer que a gente pode sim mostrar e viver a grandeza de quem somos e como somos, por amor e honra aos nossos ancestrais que não puderam nem pensar que isso fosse uma oportunidade. Muito, muito bom isso. Quando hoje você está nesse lugar, e aí é bom ver o efeito de quando eu não preciso mais negar que eu sou boazinha, mas não pisa no meu calo, porque o demônio parece fácil. Quando a gente reconhece esse lugar, eu falo que é libertador, porque você não precisa mais esconder quem eu sou. Você não precisa gastar tanta energia para dizer que eu sou só luz. Eu posso simplesmente mostrar quem eu sou e isso é o suficiente. O quanto você hoje se sente inteira com as pessoas, seja com teu sistema, nos teus vínculos, em relação a mostrar quem você é de verdade, a mostrar a Dani por inteiro, luz e sombra. E aí fica a pergunta para vocês que estão aqui no canal: quanto vocês se mostram verdadeiramente? Para você que está aqui pelo Instagram, quanto você consegue mostrar o seu lado luz e aquele lado que fica o diabinho de um lado e o anjinho de outro, uma que diz sim, a outra que diz nem pensar. O quanto a gente consegue verdadeiramente ficar nesse cabo de guerra que nos enfraquece. E aí eu queria saber de você, como é que você lida com esses aspectos ainda culturalmente não tão aceitos, nem pela expressão da nossa criança interior, que busca esse preenchimento e por isso a gente se esconde, nem como essa mulher aí que desabrocha em luz e que se permite mostrar as duas camadas. Como é isso para você? Eu tenho percebido que eu sou isso tudo e que o fato desses excessos que surgiram de defesas emocionais, psíquicas e muito infantis, muito infantilizadas, elas estavam ali para me defender. Não é porque eu sou má, é porque eu precisei daquilo, né? Então, uma das sombras que eu trabalhei muito era o fato do controle, eu me percebia muito controladora. E aí, conforme eu ia percebendo o quanto isso sobrecarregava o meu casamento, minha relação com os meus filhos e com a minha saúde, eu fui olhando, tá, mas espera, eu sou simplesmente controladora e pronto, e chata e pronto, ou aquilo tá ali por uma função. E toda vez, Eunice, que eu atravessava, poeticamente mesmo, literariamente mesmo, escrevendo essa, essas cartas, esses textos, invariavelmente, quando eu atravessava aqueles lugares de crítica que eu chamava de problemas, de Uhum. ai, controladora, ai, chata, ai, agressiva, ai, apelona, enfim. Invariavelmente eu encontrava a minha criança ferida por trás, tremendo de medo. E aí eu falei: isso não é maldade, isso é desamparo, isso é desproteção, isso é insegurança. Fui tão insegura, senti tanto medo que eu desenvolvi a camada, a defesa psíquica de me tornar controladora, de me tornar,
Que nem cachorrinho quando você machuca, ele fica rosnando. Dá licença, me deixa rosnar em paz, entendeu? Uhum. Então, hoje em dia, eu sou mãe de três jovens adolescentes, né? A Rafaela já vai fazer 19 e os gêmeos estão com 15. Então, eles já sabem, assim, que por exemplo, nos momentos em que eu me sinto com muito medo, eu rapidamente, ai, apelo. Ai, lá vem a mamãe apelona. Eu falei, pois é, tô com medo, né? Então, a gente ri disso hoje em dia, né? É, então virou algo natural, porque é o momento em que eu estou me sentindo desprotegida, que eu vou para esse lugar dessa defesa emocional, infantilizada, e eu não vou acusar a minha criança que já passou tanto aperto de estar buscando esse recurso. Ao mesmo tempo, eu não me rendo mais de forma cega a essa defesa, porque é como eu gosto muito de ensinar isso também nas mentorias, nos cursos, nos atendimentos, que é como uma espada. Uhum. Então, se eu tenho uma espada que eu desenvolvi e que me trouxe viva até aqui, que me salvou minha pele, que me ajudou. E aí eu tô aqui com aquela espada empunhada. E quando eu vejo, eu tô ali no controle o tempo inteiro. Pá, 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 e daqui a pouco corta a cabeça do marido, corta a cabeça do filho, corta, corta a É minha isso. cabeça. E aí eu falei, não, pera, quem manda em quem aqui? É isso que uma força que está na sombra que se mostra como um problema, porque ela está Uhum. só não vista. Quando eu posso ver e olhar para isso com consciência, eu falo, pera, isso aqui é uma defesa importante para mim. Porque o que acontece normalmente? Você fica ressaqueado, você fica com culpa e você fala, não quero ser controladora, joga a espada É, fora. exato, Não, não joga fora, exato. porque isso te trouxe vivo até aqui. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a embainhar a espada. Eu não me desfaço da minha leoa, não me desfaço desses aspectos, eu só aprendo a regular, que eu acho que é o grande O pulo do grande gato desafio. que esses textos foram emergindo da minha necessidade, eu realmente escrevi esses textos com as minhas entranhas, foi o texto que fala do botão de volume. Foi um presente que eu sinto que foi canalizado mesmo, Sim, que é essa coisa de você, ok, o controle. Pô, se eu for sair de férias, eu pego o meu botão que está no volume 10, baixa lá pro 2, no máximo, né? no No máximo. máximo. É. Precisa ficar vendo os meninos no mar, né? Enfim, eu não consigo soltar tudo, não, Eunice, ainda não. Os meninos estão na aula de surf já com 15 anos na cara, mas eu fico ali, dou uma olhadinha de vez em quando. Mas, por exemplo, se eu vou, poxa, precisar passar por uma dieta, uma questão, uma organização de um evento, ou organizar a vida financeira, eu boto meu volume mais alto um pouquinho, porque eu tenho esse recurso, Uhum. né? Então, é uma força que eu só preciso saber quem manda em quem, né? E Exato. aprender a regular o botão do volume. Eu acho que é por aí. Muito legal. Eu li esse teu texto também falando nesse sentido do olhar para o volume de quem está no comando. Eu acho que o grande desafio é que este é um volume que muitas vezes ele é tão sistêmico que eu aprendi a levar para o 10 porque a minha mãe fazia do mesmo jeito, a minha avó fazia do mesmo jeito, a minha bisavó. Então, esse volume alterado é o que trouxe vida de geração após geração. E como é que eu posso me dar o luxo de tentar diminuir isso para 2, 3? Eu vou me perder de mim ou eu vou me perder de mim diante desse sistema, né? Então, quando a gente olha para esse lugar, sem ter consciência de quantos anos eu tenho, porque quando você traz isso para mim é a grande sacada. Quantos anos eu tenho e quem está no comando da minha vida neste momento? Quem está no comando da minha vida quando eu estou com medo? Quem é que está no comando da minha vida quando eu fico de cara feia, quando eu rosno, porque a gente muitas vezes faz isso, né? Ou quando eu simplesmente me afasto pelo medo do ataque que vai vir do outro. Onde é que eu deixo as minhas forças? Onde é que eu deixo a minha energia de vida, né? Porque eu acho que cada vez que a gente nega cada abraço,
da nossa menina, cada vez que a gente nega a possibilidade dela se expressar diante da vida, a gente leva ela para esse lugar de esconder as forças que ela tem de uma forma positiva e saudável dentro do que ela aprendeu. Mas quando a gente olha para a nossa mulher e a gente sabe que quem está no comando naquele momento, e aí eu costumo dizer, põe essa criança de vez em quando no teu colo e diz: essa aqui é uma situação que eu resolvo, mulher adulta. E essa criança ela pode confiar que eu estou junto e que ela não está perdida, mas que ela pode demonstrar quem ela é sem medo, que a mamãe não está aqui, papai não está aqui, eu sei o que ela está sentindo. Então, quando a gente olha para esse lugar de acolher e o quanto é difícil ainda, o quanto isso as pessoas ainda parece que estão começando a abrir a audição para a possibilidade desse lugar, dessa criança que existe, né, e que até pouco tempo é ai, frescura, isso não existe, ela está com coisa, mas a cada encontro, a cada movimento, quando as pessoas conseguem ter essa noção de que sim, aqui dentro tem uma menina e que se eu consigo olhar para ela e respeitá-la, eu posso cuidar dela para que naquele momento em que eu preciso ser adulta, não seja ela quem tome a frente, não seja ela quem vem. E eu falo que a sombra é aquilo que todo mundo vê, menos eu. Porque está tão estampado que as pessoas olham e falam, ah, filha, lá vem a Miss ficar criancice. Mas eu não tenho a menor noção disso, eu estou lá no eu adulto achando que eu estou no comando. E não. Lá vem ela com a grosseria, lá vem ela com isso ou com aquilo, e eu não tenho a menor noção de que as pessoas estão percebendo, né? Então, quanto mais você vai trazendo esse lugar da menina que é vista, que é respeitada e que diz tá tudo certo que a gente seja pelona de vez em quando, que a gente controle dentro desse botão de vida, né? Porque é um botão de vida. Se você pensar, eu não conheço a tua história, mas quando a gente olha para a maioria das pessoas e a gente não teve voz, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 62, faço 63 esse ano. Então, não tinha voz. Era só de olhar, você engole o choro, vira as costas, porque senão, na hora que a visita for embora, você vai apanhar muito. Então, a gente aprendeu muito desse lugar do não expressar. Não expressar dor, não expressar raiva, não chorar, não pode ter medo, não pode. E aí eu falo que é como se a gente pegasse uma bexiga grande e você está na piscina com aquela bexiga e você tem que esconder tudo aquilo o tempo todo até que chega alguém e te chama e você olha para a pessoa, a bola sai. E quando aquela bola sai, todo mundo descobre. E aí eu acho que o que o Rossandro fez com você foi pegar, olhar para você e soltar essa bola. Porque quando você compartilha com ele as tuas sombras, aqueles piores aspectos que você só compartilha com uma pessoa querida, e que ele se identifica com tudo aquilo que você escreveu, que eu não quero que ninguém saiba, pelo medo do julgamento, pelo medo do que as pessoas vão pensar a respeito, e as pessoas dizem, mas não está falando dela ou está falando de mim? Essa aqui sou eu, essa aqui é ela. Quando a gente percebe o quanto a gente se mistura com as pessoas, a gente pode verdadeiramente se olhar e se respeitar com a nossa humanidade, né? E isso faz toda a diferença. E hoje, Eunice, assim, só uma coisa que nessa linha do que você está dizendo, que é tão importante, que eu, quando eu comecei a escrever esses textos, eu escrevia eles na primeira pessoa do plural. hum, Então, assim, quando nós somos agressivos, quando nós sentimos culpa, quando nós sentimos raiva, e aí, quando eu conheci o Bert e a Sofia, eu fui, né, fazer todo esse trabalho da constelação. uhum, O que aconteceu foi que eu li aquele texto, o treino encaixava, sabe? E depois que eu fui, chegou a hora, assim, eu tava no meio, eu tava já com 2 anos de formação na Hellinger,
Eu falei, quer saber? Eu vou olhar esse texto de novo, eu vou escrever ele todo na Na primeira pessoa primeira do pessoa. singular. Quando eu sinto raiva, quando eu sinto inveja, quando eu sinto ciúme, quando eu tenho medo, quando eu sou agressiva. E aí o livro ele ganhou um outro peso Ah, existencial, aham, porque ficou ainda mais fácil das pessoas lerem. Porque uhum, afinal de contas, eu não estou falando quando nós sentimos que a pessoa podia ler e falar assim, eu não me sinto assim, né? E aí, quando o livro todo mudou para a primeira pessoa, ele ganhou uma força dessa vulnerabilidade de eu uhum, poder me mostrar humana, simples, comum, imperfeita e precisando desses recursos todos, né? E o livro mudou. E aí eu falei, tá na hora, agora é hora dele virar, dele ir para o papel, né? Porque parece que quando você vai escrevendo nas redes sociais, você pode ir lá, entra, edita, depois que ele vai exato. para o papel, é um outro peso, né? Uhum, E a reação das pessoas é de muito alívio. Ah, pô, então eu posso ser humano, eu posso ser simples, eu posso ser comum, eu posso ser imperfeito, eu posso ser uma mãe que às vezes se sentir insegura vai ficar carente, vai ficar se sentindo rejeitada, uhum. ou que, sei lá, vai falar de um jeito mais orgulhoso porque tá cheia de recalque e às vezes precisa empinar o nariz, sei lá. E é muito engraçado que conforme eu fui estudando com vários alunos das mentorias, várias sombras, eu falei, gente, eu tenho todas. Eu, dá licença, entendeu? Porque é relacionável quando você percebe que, poxa, isso está envolvendo a minha sobrevivência, o meu pertencimento, né? E conforme eu fui me dando. Isso é lindo, que conforme eu fui me dando esse direito de assumir, de bancar, de falar isso publicamente, de publicar isso num papel, de rodar 1000 unidades e todo mundo ver, eu acho que eu também fui dando às outras pessoas o direito Uhum, de serem tão humanas quanto eu, sabe? E exato. a vida fica muito mais gostosa, muito mais leve, e eu não me rendo a isso, eu sempre me convido a expandir, né? Porque assim, se o pertencimento, por exemplo, da minha família envolve, sei lá, ser controlador, para continuar nesse exemplo, eu não excluo esse aspecto que eu recebi da minha família que foi tão importante. Eu simplesmente dou lugar para ele no meu coração. Uhum, Embainho essa espada e eu vou ampliando, trazendo outros novos recursos para o clã. Então, não é sobre mudar. Eu não gosto dessa palavra de mudar padrão, de romper ciclo, de quebrar ciclo. uhum, Eu não uso essa expressão muito. Eu vou muito pela linha do Bert mesmo, de eu dou lugar para isso no meu coração. E quando eu dou lugar para isso no meu coração, eu posso desenvolver outros recursos ou regular, né? Então, tudo tem espaço, eu me torno mais inteira, porque aquilo tem lugar, mas também outra coisa pode ter lugar, né? perfeito. Eu falo que quando às vezes os alunos começam a falar, ah, porque nós, eu falo, nossa, quem cara pálida, quem é que está falando aqui? Então vamos voltar, vamos trazer essa consciência de eu, ah, tá, não, não é nós, não, volta. Então tá, então você o que que tem e eu o quê? Porque isso você se apodera desse lugar de força, né? Então, quando você fala desse lugar de controle e você traz esse botão, que eu posso sim, eu preciso controlar algumas coisas e para esses momentos tá tudo certo que chegue no 10. Mas eu não preciso controlar o tempo todo, a vida toda, nem a minha nem a dos outros. Então tem determinados momentos que eu posso simplesmente soltar a corda e seguir o fluxo, mas o quanto é difícil você buscar isso sem um movimento de autoconhecimento, de ampliação de consciência e de reconhecimento mesmo, né? Porque a gente vai falando a respeito desse tema a partir de um lugar de mulheres adultas. Mas o quanto tem dor, quanto existe de ferida quando a gente fala nesse lugar a partir da energia masculina, pelo medo de tantas coisas culturais mesmo, pelo medo de se expor, pelo medo do julgamento, pelo medo do que as pessoas vão pensar,
pelo medo da rejeição, o quanto eles também vão para esse lugar de continuar na sombra, mostrando só o que é difícil, mas o que traz uma postura rígida, controladora, dentro de um papel que foi estipulado pela sociedade, o quanto eles não conseguem deixar de ser esse papel pelo medo de deixar de pertencer a uma sociedade como um todo, a cumprir o papel esperado pelo feminino, e o quanto isso gera dor, né? Dentro desse teu trabalho, você tem experiência também com homens dentro desse lugar que eu estou trazendo ou não? Como que é? Conta para mim. Tem, Eunice, é lógico que o público feminino ele é bem, né, maior assim. E muitos homens me procuram por conta da fragilidade ou financeira ou profissional. Normalmente é por conta disso, né? Tá, E invariavelmente o que está precisando é dessa reconexão com o papai, né? É impressionante assim, e essa permissão da mãe para amar o pai, esse homem exato que ela escolheu para ser meu pai. legal. E eu gosto muito quando encontro homens sensíveis, né? E consigo levá-los a perceber que é nesse sentir que isso vai voltar a pulsar no Uhum, coração dele, né? Então, às vezes esse homem resiste um pouco a chorar. Eu acho que para o homem é muito esmagador também, né? Eu compreendo toda a reação de raiva do feminino com a quantidade de violência, violência de gênero que ainda é imensa e é, perigosa, né? uhum, Ao mesmo tempo, não vai resolver a gente se tornar violenta também, né? exato. E eu acho que eu já fiz muito isso na vida, né? Eu me armei muito com os homens. Só que o que eu fui percebendo é que conforme eu estava empunhando aquela espada o tempo inteiro, eu não conseguia soltar a espada para dar as mãos para o meu esposo, sabe? Eu precisava embainhar essa espada um pouquinho, né? Uhum, E, e aí eu fui regulando daqui, ele também foi regulando de acolá, porque também a gente teve a graça dos dois fazerem a formação da Hellinger, embora ele é da área de exatas e de programação, e só que ele é muito espiritualizado, então ele quis fazer a formação, né? que ótimo. E aí é aquela história, o casamento antigo que existia sobre as bases dos clãs derreteu, assim, Derreteu. derreteu, mas derreteu, assim, até que eu falei, gente, o que que sobrou aqui? Porque, uau, como é que é? Então, depois foi começar a dar um passo de cada vez para poder reconstruir algo Uhum, novo, né? E ao mesmo tempo reconhecer a força daquele casamento que houve antes também, porque é sempre assim, você sabia que eu era assim, e eu sabia que você era assado, né? Então a gente se recordar que foi justamente isso, por exemplo, ele gostava da minha leoa quando ele me conheceu, ele apreciou isso, né? Só que isso tudo vem também com as mordidas de vez em quando, né? exato. Então, até que chega um ponto que, não, eu gosto disso, né? E o pessoal brinca, eu gosto. Não, eu gosto da sua sensibilidade, da sua tranquilidade, enfim, que depois de um tempo começa a virar uma, uma guerra entre o casal, né? Então, assim, é muito lindo a gente ver essa gangorra e poder se dar tempo de se recordar, né? Quando a gente se recorda que a gente sabia e que a gente escolheu aquela pessoa daquele jeitinho, né? Exato. Eu acho que a gente solta as armas e volta a ser humano também, porque se a gente tem os nossos emaranhamentos, o parceiro também tem, Uhum, né? O lance é dialogar e eu acho que assim, sabe, Eunice, buscar auxílio. Um outro aspecto que eu levo muito a sério na minha vida é a conexão com Deus, de uma forma muito ecumênica, uhum, sabe? E assim, para mim faz toda a diferença pedir para quem tem para dar, sabe? Então, os bons terapeutas e tudo, mas sobretudo a Deus.
de exato. falar assim, "Ô, me mostra isso, me mostra, por favor", né? Então eu recorro muito à leitura do Evangelho, da Bíblia como um todo, dos estudos aprofundados da vida de Jesus. Eu sei que há muitas outras religiões maravilhosas, com outros arcabouços aí de conhecimentos e valores morais. No entanto, o cristianismo, eu sou cristã, então, assim, e sou espírita, só que Uhum. eu amo ir também na igreja do meu irmão, que é evangélico, amo ir na. Meu esposo é do Santo Daime, e tem a galera da igreja católica, eu sou bem ecumênica, Eclética. assim. É É, bom. mas eu sou, sobretudo, eu sou espírita, né? Uhum. E me sinto muito aberta a isso. Eu acho que a gente precisa saber pedir ajuda, sabe, Eunice? Muito, Pedir ajuda. muito. Você sabe que eu faço uma vivência chamada masculino e feminino uma vez por ano. E agora a Uhum, gente tem agora de 20 a 22 de março. E uhum, é impressionante porque os homens ficam com o Lecoq, que também é um constelador, é uma pessoa, uhum, ele é diretor de programas, enfim, da Globo, e ele teve uma carreira toda voltada para essa área de direção, de Serginho Groisman, enfim. E quando ele conhece esse lugar de comunicação não violenta, de constelação familiar, enfim, quando ele começa a agregar outras coisas, ele muda totalmente a postura dele em relação ao masculino, em relação a quem eu sou aqui diante do mundo, sendo um homem oriental. Então, ele fica com os homens, eu fico com as mulheres, e aí a gente trabalha esses lugares de dor, porque os homens não falam, mas quando eles estão juntos, eles sangram e se curam juntos. A mesma coisa acontece quando uma mulher se abre e ela consegue olhar para uma outra mulher e confiar, porque eu falo que o grande desafio para nós, enquanto mulheres, é olhar para uma outra e pensar, e olhar para ela e saber que dela existe um pouco também em mim e uhum. vice-versa. Ela tem um pouco de mim também nela, porque quando a gente passa a olhar para isso, essa mulher que está ali diante de nós, ela consegue ter uma ressonância, uma confiança, e ela sabe que ela pode ser acolhida, ela pode trazer suas dores. Então, são 3 dias em que a gente fica, fazemos práticas de integração desse feminino, de olhar para a criança interior, de olhar para a luz e sombra, de olhar e falar: nossa, eu achei que eu tinha 50 anos na minha relação, quando eu vejo eu tenho mal e mal 4 ou 5. E parece que quando as pessoas e vão e elas olham para aquilo e falam: nunca imaginei. Coitado do meu parceiro, coitado das pessoas, porque elas não têm a menor noção, a menor dimensão de que a gente só passa o tempo, mas o script, enquanto eu não conheço, a gente vai repetindo de um dia, outro dia, 20 anos, 30 anos, 50 anos, achando que estamos no controle, estamos no comando da nossa vida, quando na verdade essa criança ferida continua sangrando em cima de quem não a feriu. E quando a gente olha, as pessoas saem, entram de um jeito, e é lindo de ver quando elas saem no domingo de uma forma totalmente diferente, porque integrar a luz e sombra, olhar para essa criança ferida e encantada e saber que existe dentro de mim e que eu posso ser uma mulher inteira. E quando junta, esse homem também olha para as suas feridas e ele também pode saber que existe um sagrado masculino e um sagrado feminino que pode conviver em paz, é libertador, sabe? Então, à medida que você vai falando, Dani, eu vou associando aqui isso com esses encontros e com essas pessoas que normalmente estão juntos, né? Tem casais que, ó, a próxima pode já pôr meu nome, a próxima porque o casal cresce. A tua relação, quando você diz o meu parceiro esteve comigo sendo de uma área totalmente diferente, o quanto também faz a diferença quando os dois caminham juntos, mas também o quanto é difícil, dentro desse lugar desse homem que não pode demonstrar vulnerabilidade, ele querer passar por esse
vale que nem sempre é de luz. Olhar para a dor, olhar para a ferida, olhar para o choro, olhar para a raiva, olhar para tudo isso e, e, e confiar que você não vai deixá-lo. Porque esse é o maior medo do masculino, é o medo de ser rejeitado pela vulnerabilidade que ele possa expressar diante dessa mulher que confia em mim, na minha macheza e no meu masculino super forte, né? Então, olhar para isso e pensar, nossa, que bom que o teu parceiro esteve ali presente e que você estava nesse lugar de estamos juntos. Esse é um dos É, grandes desafios, né? Como é que eu posso confiar que esta mulher ou que este homem me acolhe nos momentos de loucura, que é a minha sombra, que é o maior medo do feminino, é o medo de uhum, enlouquecer. E como é que uhum, esse homem pode ter certeza que essa mulher também vai acolhê-lo no pior da sombra, que é a do cafajeste, que é o do estuprador, e que não quer dizer, é esse o ato? Não, é o ato de estar ali e diante de uma situação de perigo, ele mata e morre para proteger essa mulher. Como é que a gente integra as nossas luzes e a nossa sombra diante daquele que diz: eu estou aqui com você e você pode ser simplesmente quem você é, porque está tudo bem. Eu, eu não vou embora, por mais que você me mostre o seu pior aspecto. é. A Alessandra está aqui dizendo: essa vivência é um divisor de águas. E eu perguntei para eles: onde é que está a luz e sombra? O povo está aqui tudo dando uma de morto, fingindo que a luz e sombra é só a minha e sua, entendeu? Ninguém responde. Então, você que está aqui, onde é que está a tua luz? Onde é que você esconde a tua luz? Porque toda luz que você esconde, ela se transforma na sua sombra, que está lá embaixo da tua mesa. E aí, esse é um lugar, né, de talvez olhar para essa menina que se vê nas relações, mas que sabe que ela pode, que ela não está sozinha, que ela pode contar com as pessoas, porque ela não vai ser preterida, ela não vai ser abandonada, porque essa é a maior ferida do feminino, é o medo do Uhum, abandono. E é isso que faz sim, ainda com que muitas mulheres é, embanhem essa coisa do tô no comando, tô no controle, e você que é espírita, tem um livro do Bruno Gimenez chamado Mulher, a Essência que o Mundo Precisa. Ele uhum, forma nesse livro, são vários capítulos, várias crônicas de espíritos que dizem o quanto nós, enquanto energia feminina, dentro desse movimento de evolução, a gente foi para um lugar de que eu tenho que dar conta de tudo, de que eu tenho o quê, tenho o quê, tenho o quê, e a gente esquece que o próximo nível de evolução da energia feminina no planeta é a intuição. Então, como a gente esquece esse próximo passo, que é o intuitivo, muitos espíritos vieram para ajudar o feminino nessa transição. Então, eu falo que chegou um momento aí, sei lá, uns 20 e poucos anos atrás, parece que abriu a porta do guarda-roupa e apareceram tantas pessoas que você fala, onde estava tudo isso? Nessas pessoas, de onde eles se esconderam? E quando eu li o livro do Bruno, eu falei, é isso. Essas pessoas estão aí se sujeitando a ataques, se sujeitando a julgamentos, porque elas têm tanto amor, tanta energia feminina, que muitos deles nos ensinam também a como é que a gente conecta com esse próximo passo, que é a intuição, para que a gente auxilie o planeta nesse momento de regeneração e de transformação. Então, é, fica uma sim. sugestão aí. Esse é um livro que eu gosto muito, né? Que é Olhar E, para a Luz e Sombra. e são muitos canais, né, Eunice? Assim, quando a gente se encontrou, acho que foi um pouco isso. Eu me lembro que uma vez eu estava olhando o Instagram e eu vi uns desenhos que eles eram puro abraço à sombra, assim, a essência do seu trabalho também, do que eu faço. Só que quando eu fui ler a legenda, estava em russo.
Hum, Eu falei, gente, aí eu peguei o trabalho de, falei, esses desenhos falam com a minha alma, eu não estou entendendo, que coisa linda, que... Aí eu botei no Google Translator e o texto da legenda era puro abraço à sombra. ah, E aí eu falei, meu Deus, né? Então eu entendi o princípio da universalidade dos espíritos, que Allan Kardec explica que quando o planeta está pronto para receber uma determinada informação, diferentes canais começam a receber em diferentes lugares, em diferentes frentes, variações dessa mesma essência, né? Então é como exato. se a gente reencontrasse os colegas de treinamento, sei lá, se foi antes de encarnar ou durante o sono, É e a isso. gente poder viver a alegria, porque para mim é uma alegria te ouvir, foi uma alegria perceber, e quando você chegou para mim, você viu, né, que o que aconteceu lá no IBCF, Sim. eu falei, eu vou precisar falar disso, eu vou precisar falar do abraço à sombra da criança interior e eu vou trazer o Bert. Então eu trouxe aquele texto do Bert sobre a sombra, que é pura, Pura, pura realidade, é. né? Da, da conexão com o mundo espiritual, da conexão com os nossos antepassados que eu chamo aí no subtítulo do livro de infância espiritual. Por quê? Não é porque a gente é mal, é porque a gente está Uhum, aprendendo, porque a gente está exato. tá evoluindo, né? Então, o que eu acho que é a grande chave para a gente poder ter a capacidade de entrar em contato com a nossa sombra é a gente ter humildade. Humildade de se aceitar como um aprendiz, Uhum, como uma pessoa que está vivendo ainda seus primeiros degraus na escala evolutiva e exato. que vai ter questões para lidar. Então, aceita que dói menos. E isso não é humilhação para ninguém. Eu falo que isso é assunto de terráqueo. Se você não se sente confortável com esse assunto, é porque você não é desse planeta, não existe, entendeu? Se você está encarnado e a luz bate em você, se você tem sombra, é porque você está encarnado. Uhum, exato. Então, aceita que dói menos, né? E vamos olhar para isso como uma experiência evolutiva, como uma aventura, como uma possibilidade da gente. Poxa, qual que é a lição de hoje? Então a gente Uhum, tem que ter humildade de ser aprendiz, sabe, Eunice? Eu muito. acho que esse é o caminho, assim. Eu falo que eu acabei de vir do Egito, né? Fiquei lá 15 dias, mas para mim eu ainda estou muito mexida. E aí a gente já tinha combinado essa live falando sobre luz e sombra, e eu falava quanta sombra e quanta luz tem aqui. É de uma missa, você já foi para lá? Não, Uma não miséria. fui. Hum. Então você vê a grandeza das pirâmides e você vê a miséria, não tem saneamento básico, não tem uma Anvisa, então você come umas coisas que só por Deus. Não tem um Detran, então é uma pessoa atravessando no meio da rua, outro ao contrário, uma contramão, enfim, é o caos, é o caos. É sujeira, enfim, é bem difícil. E essas mulheres com esses olhos que só aparece uma frestinha, a máximo que aparece o rosto, então elas estão totalmente cobertas. E aí aparece uma mulher negra careca no pleno domingo que os homens estão na mesquita e as mulheres ficam com as meninas na praça. E aí eu virei meio alvo ali eu pensava, umas riam, as outras me olhavam meio com veneração. E aí as crianças falavam, selfie, 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 enfim, tem um monte de foto que as crianças queriam. Teve uma hora que eu virei uma creche ali das crianças. Daqui a pouco vem a mãe, vem a avó. E essa é a sombra, né? Essas mulheres não podem se mostrar. Ao mesmo tempo, o que eles têm de loja de lingerie, com sexy shop, e você olha e você fala, essa é a luz que só é mostrada para os parceiros dentro de casa, que está tudo bem para elas. Mas o quanto isso, né, de olhar ali, e para mim foi algo muito marcante, porque elas usam muito preto, ou seja, elas não mostram o colorido, elas não mostram, mas na hora que você vê as lojas de lingerie com o que tem de sexy shop, amigos, e de nível de tudo, você fala, elas não mostram a luz para a sociedade, mas ela mostra para o seu parceiro. Isso é algo
que é lindo de ver. Onde mais está a luz e sombra? Porque eu falo que é no mundo. E quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente acolhe isso, sem querer negar isso, mais forte a gente se torna, mais inteiro a gente se torna. E aí eu queria ver com você, você tem o link desse texto, o link do seu livro para a gente divulgar nas redes sociais? O texto tá na capa aqui do meu YouTube, eu vou buscar aqui para você, e que é a carta de amor ao que eu sou, tá na capa. Então eu vou deixar aqui, não sei se dá para comentar, modo exclusivo para inscritos. Ah, eu preciso me inscrever no seu canal. Pronto, olha aí, acabei de me inscrever. A gente tem aqui Peraí, dois que comentários, né? A Ângela, ela diz: minha luz é o meu otimismo e a minha sombra é o controle e a manipulação. A Alessandra, ela está dizendo: o que eu sei é que faço um esforço imenso para esconder as minhas sombras, mas parece que quanto mais escondo, mais as pessoas veem. E é muito difícil aceitá-las. A Ângela está dizendo: eterna aprendiz e aberta para conhecer e viver o novo sempre. É isso, Ângela e Alessandra, vocês duas que conseguiram se reconhecer nesse lugar, não dá para simplesmente dizer eu sou só luz, só zen, não. Sou muito boazinha, mas não pisa no meu calo, porque eu viro a banda rapidinho. Quando a gente reconhece isso, a gente já não se preocupa mais em agradar as pessoas. A gente não precisa se preocupar mais em esconder-se das relações. e, e tem uma coisa também, quando a gente aceita isso, então posso mudar. É muito interessante, porque como você não está mais reprimindo, então aquela panela de pressão não está mais, né? Não, porque como ela já está sendo aceita, não precisa vir como um vulcão mais. Então essa é uma das formas também que essa integração que está lidando com os excessos, ela começa a se acalmar também, né? E eu acho, sabe, Eunice, que a gente tem uma visão muito estreita de sombra, porque o Bert, naquele texto dele, ele é claro quando ele fala que é de lá que vêm as soluções, é de lá que vem a criatividade, é de lá que vem os potenciais, que é aquele símbolo que está ali atrás, que é o Yin Yang, Sim. né? Eu tenho outro aqui também, que, beleza, imagina, o Yin Yang, ele tá ali grávido de uma luz, de algo que vai ser consciente, né? Então parece uma barriguinha que tá grávida. Aí depois, quando eu entro ali, que eu olho para aquele lugar desconhecido, eu acesso aquela luzinha, entrei no branco, entrei no conhecido, aí eu vou para um que tá grávido desse conhecido, ele tá grávido, a barriguinha ali de uma bolinha preta, que é o novo, o É. desconhecido. Então não é sobre a sombra ser ruim ou a luz ser boa, é sobre conhecido e desconhecido, sobre aquilo que eu já percebi, aquilo que é novo que está Exato. chegando. Então eu posso olhar para esses processos que se abrem do meu inconsciente com entusiasmo, com Uhum. abertura, a próxima aventura, né? Então, peraí, o que que foi isso aqui? O que que foi esse negócio que eu falei num ato falho aqui, ou num recalque, ou, né? Enfim, essas coisas estão aí para nossa evolução, para o nosso bem, e a gente aprender a dançar com isso. Eu tinha muita agonia de ver alguns estudiosos, eu estudei muito pouco sobre isso, né? Porque foi mais uma coisa de diário, eu escrevendo mesmo de joelhos na necessidade, assim. Mas depois que o livro ficou pronto, algumas pessoas me mandaram algumas obras de autores bem conhecidos, assim, nem vou citar, mas assim, falando, tem que domar a sombra, tem que... Eu falo, gente, como é que Exato. não se doma o Não, inconsciente? A gente é desse tamaninho, não tem esse exato. negócio de, sabe? Então, a gente aprende a dançar, a gente aprende a navegar, a gente se mostra humilde diante daquele desconhecido que vem. Só não vira as costas para você, só não Uhum. pega esse chicote contra você, porque se essa sombra está se manifestando em você, é porque isso foi importante para você em algum momento. Ao mesmo tempo, você não precisa ficar só passando a mão na própria cabeça e virar um abraço da sombra de afogados. Não.
Eu acolho, eu valido. Eu estou escrevendo esse livro atualmente, já tem uns 3 anos que eu estou escrevendo. Eu sinto que esse ano eu vou, enfim, conseguir fechar, que são os 5 passos terapêuticos do Abraço à Sombra, que eu fui percebendo que esses 5 passos era, primeiro, acolher Uhum. a minha criança interior, mas não basta acolher, eu Bom, precisava validar. E aí é um lugar onde muitas pessoas se perde, tropeçam. se perde. Quer dizer assim, você tem toda a razão de ter ficado, se sentido tão insegura e ter ficado tão Uhum. controladora. Foi difícil mesmo. Eu sei o que você passou, foi puxado. Papai e mamãe amam muito você. E agora, além deles dois terem cuidado tanto de você, eu também cuido. Não sou Exato. agora os dois, são três cuidando de você, né? Então, depois desse acolher e desse validar, aí a criança se sente calma, ela se sente tranquila, ela fica tranquila. E aí o terceiro passo já começa a ficar mais fluido e mais natural, porque a criança quer brincar, a criança quer se Exato. divertir, ela quer explorar. Então, o terceiro passo é empatizar. Eu vou Uhum. olhar, olha, ali você tem a sua razão, mas veja, nesse outro lado aqui também o papai e a mamãe estavam passando por isso. Então, vamos nos aproximar deles mesmo em meio a esse momento difícil. E eu vou junto, apoiando a minha criança. Então, são três cuidando, né? E aí, o quarto passo é desenvolver esses novos recursos, que eu não me desfaço daquilo, mas eu desenvolvo novos recursos e vou, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer com as pessoas é qual é a hora, né? O que que você mais acusa em si mesmo? Muita gente reclama de ser estourado, de Uhum. ser briguento. Então vamos revisitar o momento em que você, sei lá, estourou com seu marido, estourou com seus filhos e você ficou numa ressaca moral depois. Então a gente revisita aquele lugar, a gente se acolhe, a gente se valida, a gente empatiza. Olha, é uma criança, a pessoa não estava, né? Ou então o marido não estava com aquela intenção e tal. Então vamos ensaiar uma nova forma de reagir. Aí eu ensaio com a pessoa 2 ou 3 formas diferentes que ela poderia ter feito diferente naquela situação, que não dá para mudar o passado, mas eu posso aprender com ele. Exato. E aí a pessoa volta daquela visualização animada, até querendo que role uma outra situação daquelas para ela poder usar a sua roupa nova, suas musculaturas, Exato. né? E então vem o quinto passo, que o quinto passo é agradecer e Agradecer. celebrar aquele encontro com a sombra. Uhum. Então, ao invés de eu temer a sombra, eu celebro que eu encontrei, que são esses os 5 passos que eu estou escrevendo esse livro agora. E, e é algo assim orgânico, que quando você faz uma vez com uma situação sua, isso vai se tornando um molde, uma postura. Você tem uma nova postura para olhar para as suas questões. E aí não tem mais esse peso que a Alessandra comentou, não é mais difícil aceitar, porque elas estão ali a seu serviço, Exato. né? E elas estão ali como aliadas, né? Não precisa ser alguém que eu preciso passar a vida inteira negando, escondendo a bola Elas, na elas são um frente. novo, É o elas novo. são um novo, te Uhum. chamando para o passo seguinte de Exato. desenvolvimento de recursos, né? A Ângela está dizendo: adorei o que você falou, Daniela, sobre ajustar o volume da sombra. Vou começar a usar. Pode usar, porque é muito interessante, é muito bom. E aí, se Legal. você manda o link para a gente, tanto do texto quanto do livro, a gente publica isso no Instagram, a gente posta, porque tem algumas pessoas que estão aqui conosco. Acho que fiquei quase 2 meses sem fazer live, porque veio Natal, fui viajar, enfim. E aí a gente retomou as lives da semana passada, enfim. Então tem muitas pessoas que acabam vendo as lives depois. Normalmente a gente tem um público assíduo aqui, enfim, algumas pessoas que vão com certeza pedir aí esse material. E aí, se você quiser já passar suas redes sociais, YouTube, Instagram, onde é que as pessoas Eu conseguem coloquei comprar aqui. seu livro? O Instagram é o @daniela.migliari também. E
E o YouTube é Daniela Migliari, onde tem essa carta de amor ao que eu sou, que ela é muito aliviante, né? Ela é bem curtinha, 5 minutinhos. Então, é isso. Eu tenho outros 4 livros, né? Uhum. Eu escrevi um livro também sobre o direito sistêmico, entrevistando o juiz Sam Storch. Eu fiz a Escrevi um. formação com ele, sabia? Ah, é? Esse livro aqui, ó. Você conhece? Não, não, esse eu não conheço. Se chama A Origem do Direito Sistêmico, que sou eu entrevistando o O Sami, para Sami. ele contar. Muito É, legal. Ele fez a então. formação, o módulo, ele começa em Salvador e ele vem para São Paulo para fazer alguns módulos. Então a gente fez alguns módulos juntos e ele voltou para Aham. Salvador, enfim, se formou e aí voltou para Salvador. E aí esse boom todo que deu a constelação no judiciário veio a partir dele. O outro livro é esse aqui, ó, Eunice, que é Ravi, o Espelho que Aprendeu a Brilhar, que a minha Uhum. filha ela ilustrou, né? Que é um Muito livro de legal. alto amor para crianças. E eu trabalho também com a criança interior, né? De adultos. Ele é um livro profundamente espiritual e belíssimo, belíssimo. E aí o outro livro meu autoral, que foi o último, que é o Tô Aqui com Você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento, que é quando o pai e a mãe, tem às vezes uma criança passando por ansiedade, depressão, processos de autolesão, de ideação Uhum. suicida. Então tá aqui o pai e a mãe, e a criança começa, por Tá. exemplo, a se cortar. Uhum. Aí eles vêm para a criança ferida interior deles e fica batendo cabeça com a criança, Sim, sabe? sim. Então, como é que essas 9 posturas aqui, esse é um livrinho que se lê em 30 minutos, eu fiz ele bem essencial assim mesmo, porque são 9 posturas para ajudar o adulto a voltar para o seu lugar, sabe? E, e é um livro também bem espiritual e bem profundo, porque eu precisei muito disso na pandemia, né? Uhum. E o último livro, acho que eu falei de todos, O Abraço à Sombra, O Direito Sistêmico, e o último livro foi um livro que eu fiz da vida do Divaldo Franco, do filme dele. Eu escrevi o livro do filme, dos Dos bastidores. bastidores. É. E o Abraço à Sombra, que é o primeiro, que realmente é onde eu trabalho, eu atendo como terapeuta do Abraço à Sombra e como consteladora familiar também. O jornalismo ainda está vivo, mas assim, hoje em dia é 10, 15% do meu tempo, Do assim, seu tempo. sabe? Então, Muito legal. Eu falo que ter o privilégio, porque poder estar com Bert Hellinger e ver a condução, ver a forma com que ele vivia e a leveza e a introspecção que ele tinha antes de se manifestar diante da vida e diante do mundo, essa conexão que ele tinha. Eu falo que tinha momentos que eu olhava para ele e eu falava, onde é que ele está vendo isso? Que eu não estou vendo nada disso. Então, quando os alunos falam, Eunice, onde é que você está vendo isso? Eu falo, calma, eu já passei por isso, isso também vai passar, é pouco a pouco, né? Então, quando a gente uhum, hoje saber lembrar da presença desse grande mestre, de tudo que ele deixou aí para a gente enquanto postura, e pensar que esse lugar de sombra era algo que ele acolhia tão grandemente, sem julgamento algum, né? uhum. Esse talvez seja o grande desafio que nos leva do menos um para o zero e do zero para o mais um, dentro do caminho de evolução e de vida mesmo, né? Eu vou te É. convidar para estar conosco. Eu sei que você não está aqui em São Paulo. Se você quiser estar como nossa convidada na vivência do masculino e feminino, eu vou pedir para a secretária te passar as informações. Vai ser Hum, um prazer que ter você lindo. por lá. Vai ser muito, muito bom. Muito obrigada, Eunice. E eu quero te agradecer não só pelo convite de hoje, mas assim, eu tenho 48 anos Aham, e estou nesse caminho aí de publicar essas coisas tem 11 anos apenas, né? E eu te falei isso lá, né? Por você abrir esse caminho também, porque eu sei que quanto mais sustentáculos energéticos tem na Terra para poder receber
esses canais, né, essas informações. Então, assim, eu me vejo como uma irmã de caminhada com você e você sendo uma irmã que veio antes, né? Eu faço a minha reverência também, minha gratidão a você, viu? Obrigada, muito obrigada. Não, ninguém está aqui por acaso e o nosso caminhar ele tem um propósito maior, embora a gente não tenha a menor dimensão disso, que possamos aí abrir espaço para que outras pessoas que vierem depois de nós também continuem disso, se apoderando de tudo que a gente vai construindo e se some para que a gente faça um mundo melhor, um mundo melhor. Assim seja, querida, assim Pedro, seja. muito bom. Mais alguma pergunta, meninas? Mais algum comentário? Aproveitem. Isso aqui é um privilégio, isso aqui é um privilégio. Acho que o povo está aqui meio digerindo as coisas. É muita É, informação. é, Dani, é. muito obrigada. Que Deus abençoe tua vida. Que esse trabalho com luz e sombra, que ele possa reverberar em você, que ele possa, tudo que a gente trouxe hoje, que possa reverberar também nas pessoas que escolheram estar aqui. Hoje é uma escolha. Compartilhar isso é uma escolha, olhar para si e se transformar a partir da aceitação e buscar autoconhecimento e fazer a diferença também é uma escolha. E se cada uma de nós faz a nossa parte, as pessoas podem fazer a dela, isso já é o nosso caminho. Que Deus te abençoe e que a gente possa estar em outras lives juntas. A Alessandra está aqui, eu quero ler os livros. Ela vai me mandar todos os links, a gente coloca lá no Instagram e vocês pegam lá, tá bom? Ou a gente, acho que é melhor, a gente coloca no Instagram junto com todos os caminhos para vocês adquirirem os livros, tá bom? Alessandra, eu agradeço Maravilha. muito a live. Uma palavra, pessoal, do que foi hoje. Uma palavra. Gratidão. Tá tudo certo. O pessoal Obrigada. tá digerindo. Digerindo. Muita, muita coisa para digerir ainda. É isso aí, Espero nos querida. ver, nos revermos em breve e ter isso com um pouco mais de frequência. Acho que vai fazer muita diferença aí. Vou seguir o Insta dela. A Leveza, a Lúcia está dizendo gratidão, a Aurenice Leveza, a Alessandra vai seguir teu Insta, abertura. E eu me sinto honrada, Eunice, muito feliz, muito gostoso te ouvir, muito bom estar com você. Agradeço a todos os que estiveram presentes e vamos juntas, querida. Já Vamos, estávamos juntas e exato. vamos só seguir juntas. É isso, agora com consciência. Muito inspirador ter a minha mentora Eunice e uma colega jornalista, porque a Ângela também é jornalista, com uma trajetória tão bonita. Obrigada, Dani. A gente escreve e demora um tempão para aparecer. Tá tudo certo, tá tudo certo. Obrigada a vocês que escolheram estar aqui. Nos encontramos na próxima terça-feira. Nós temos uma pessoa que vai ser atendida ao vivo, e aí a gente passa o nome, enfim, foi uma pessoa que foi sorteada em dezembro. A última de dezembro a gente vai atendê-la agora na próxima semana, no dia 10. Eu, se fosse você, não perdia, porque todos os atendimentos ao vivo você também se trabalha. Gratidão, que a gente possa estar juntas e você curte, comenta, compartilha, segue a Dani, porque tem muita coisa boa para você que está aí querendo parar de se cobrar diante da sua sombra e acolher um pouco mais para que você se torne hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Gratidão. Toda terça, às 20 horas, nós estaremos aqui nesse canal a partir
dessa semana voltamos ao normal. Um beijo, Perfeito, Sueli. querida. Um Fica com beijo. Deus. Tchau, Beijo. tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite.